Bom dia, tudo bem com vocês, segundo ano? Que bom estarmos aqui juntinhos novamente para mais uma aula de matemática. Antes de iniciarmos o conteúdo, vamos relembrar o que nós estudamos na semana passada, na última aula de matemática. Você se lembra? Ah, com certeza, né? Estamos estudando o quê? O quê? Isso, ideias de adição. Quando se fala em ideias de adição, quer dizer que nós temos diversas formas de chegar ao resultado final. Olha que interessante. Eu posso chegar em um resultado final diferente de você. Você pode pensar e calcular de uma forma. Eu posso pensar e calcular de outra forma, tá bom? Porque a matemática, ela é assim. Ela tem diversas formas de você somar e chegar ao resultado que você precisa, ok? Hoje nós vamos continuar o conteúdo da última aula, com ideias de adição. Na última aula, as ideias eram o quê? No livro tinha a sugestão de vocês fazerem o desenho de bolinhas, lembram? Bolinhas azuis e bolinhas vermelhas, completando assim, então, o resultado, que era sempre 8. Vocês tinham que usar diversas maneiras de chegar ao resultado 8, ou seja, utilizando diferentes números, né? E vocês conseguiram. Na última aula do Zoom a gente conversou e trabalhou um pouquinho sobre isso também. Então agora nós vamos continuar essa ideia aí de adição, tá bom? Agora com outras formas diferentes da que nós vimos na última aula. Eu vou compartilhar com vocês o slide para que fique mais fácil vocês compreender. Olha aí. A aula de hoje nós vamos trabalhar a página 158 e 159, tá bom? De matemática. Bem-vindos a mais uma aula, tá bom? Fique aí bem ligadinho. Esse vídeo não vai ser muito longo e você vai, ó, aprender direitinho, combinado? Olha aí, o primeiro slide diz assim, na número 3 do seu livro, da página 158. Carla e Ricardo foram à biblioteca do bairro para doar alguns livros. Observe bem essa cena aí. A Carla tem uma quantidade de livros em sua mão e o Ricardo também tem uma quantidade de livros em sua mão. E eles estão chegando juntos à biblioteca do bairro. E eles trouxeram algumas unidades de livro para doar, certo? Você já pode começar contando os livros que tem na mão de Ricardo e a quantidade de livros que tem na mão de Carla, ok? Depois que você contar, olha o que pede a letra A. Pinte de azul os livros de Ricardo, ok? Então você vai pintar de azul os livros que estão nas mãos de Ricardo, ok? Depois você vai pintar de vermelho os livros que estão na mão de Carla. Olha aí, pinte de vermelho os livros de Carla. Então, são os livros que estão nas suas mãos, ok? Os de Ricardo azul, os de Carla vermelho. Não se esqueça, tá bom? Pinte aí caprichar. Agora, na letra C, pede: marque com um X a imagem que representa os livros de Ricardo e de Carla juntos. Você agora vai ter que somar quantos livros Ricardo e Carla têm juntos. A letra A te dá duas opções. Primeiro, Ricardo tem 2 livros e Carla tem 6. Segunda opção, Ricardo tem 6 livros e Carla tem 4. E terceira opção, Ricardo tem 6 livros e Carla tem 5. Então, depois que você contar, com certeza você vai conseguir marcar. Observe aí que esses números que a professora estava falando, perguntando para vocês, Ricardo tem 2 e Carla tem 6, eles estão representados aí em forma de material dourado, utilizando os cubinhos, tá bom? Então, cada cubinho desse daí representa uma unidade de livro, ok? Muito fácil essa tarefinha, preste bastante atenção, pinte os livros com bastante capricho, tá bom? Vamos para a próxima atividade. Ainda na página 158. Marta tinha 42 figurinhas e ganhou mais algumas do seu pai.
Agora, você vai observar bem essa cena e então você vai contar quantas figurinhas Marta tinha. As que Marta tinha são essas que estão perto de Marta. As que estão perto do papai são as figurinhas novas que o papai comprou para ela, tá bom? Mas primeiro a pergunta é: quantas figurinhas Marta tinha, tá bom? Então conte primeiro quantas figurinhas Marta tinha e depois que você contar, você vai representar nesse ábaco aqui, ó, que está aqui do lado, quantas figurinhas ela tinha, vai desenhar. A tia, ela tinha 15 figurinhas. Lembrando que 15 você tem uma dezena e 5 unidades, ok? Então você vai desenhar uma bolinha do lado da dezena e 5 do lado da unidade. Ah, mas eu acho que Marta não tinha só 15 figurinhas não, hein? Eu acho que ela tinha muito mais. Então você conte aí e represente aqui, ok? Depois, você vai contar quantas figurinhas Marta ganhou do seu pai. Olha só, depois que você contar quantas figurinhas Marta ganhou do seu pai, você vai complementar no ábaco, desenhando a quantidade a mais que ela ganhou, ok? E então, lá na letra C, diz assim: agora complete. O primeiro espaço você vai colocar quantas figurinhas Marta tinha. Aí está escrito mais. No segundo espaço você vai colocar quantas figurinhas Marta ganhou do seu papai. E é igual a qual é o resultado final. Juntando a quantidade que Marta tinha e a quantidade que Marta ganhou do seu pai, agora ela ficou com quantas figurinhas? Você vai colocar o resultado aí, tá bom? E embaixo você vai representar novamente os mesmos números. Primeiro, quantas figurinhas Marta tinha, mais quantas figurinhas Marta ganhou do papai, e igual, somando as duas, quantas figurinhas Marta ficou. Professora, mas é o mesmo número, por que eu tenho que escrever duas vezes? É o mesmo número, você vai escrever duas vezes, observando que aqui, ó, na primeira vez que você escrever, o mais e o é igual a estão representados em forma de escrita. Na parte de baixo, o mais e o igual estão representados em símbolos, tá bom? Depois que você responder essa atividade aqui, na letra D você vai escrever com quantas figurinhas Marta ficou, tá bom? Então, o resultado que você colocar aqui em cima, aqui no meio, você também vai colocar aqui embaixo e vai representar esse mesmo resultado aqui no ábaco, beleza? Muito fácil essa atividade, mas se você tiver dúvida, você pode me procurar, tá bom? Agora, na página 159, tem um Você Sabia. A professora vai ler para você e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Quando pensamos em ciência e tecnologia, logo nos vem à mente itens como telefone, computador e outros equipamentos eletrônicos. Entretanto, há algo que nos acompanha nos estudos e que representa um avanço tecnológico muito importante. Sabe qual é? O lápis. Olha só o lápis que você escreve. Para fazer o lápis é preciso selecionar com cuidado a madeira. Uma árvore pode ser transformada em milhares de lápis. Em apenas um ano, uma fábrica de lápis chega a produzir mais de 1 bilhão de unidades. Para compensar o uso da madeira e preservar o meio ambiente, existem parques florestais apenas para o replantio de árvores na natureza. Isso sim é tecnologia. Olha só que interessante, você sabia disso? Que a fábrica que fabrica o seu lápis que você escreve pode fabricar até 1 bilhão de unidades por ano de lápis. E aí, você tem cuidado do seu lápis? Você tem caprichado nos cuidado com os seus materiais de aula? Seus materiais escolares? E aí, o que você acha? Será que está valendo a pena? Hein? Observe, preste bastante atenção. E para fazer esse lápis que você usa, é preciso destruir uma árvore. É preciso. Esse lápis ele vem da madeira. A madeira é a árvore. Então é preciso esse cuidado
com o seu material, tá bom? Fique bem esperto quanto a isso. Não é só o lápis de escrever, mas os lápis de pintar também, os lápis de cor, tá bom? Então, atenção, todo cuidado é pouco. Quanto mais você cuidar, menos você vai precisar comprar e menos eles vão fabricar, tá bom? Vamos para a próxima. Na página 159 ainda temos a última questão, que diz assim: Pedro e Júlia só fazem cálculos mentais. Veja como eles acharam o resultado de 8 e de 7. Olha, agora é que eu quero ver se você é bom em cálculo mental. Olha aqui, como Pedro fez o cálculo dele. 8 mais 7 era o que ele precisava achar o resultado, tá bom? Olha o que ele disse. Primeiro, eu fiz 8 mais 2 e achei 10. 8, ele já tinha, ele pegou o 2 emprestado do 7. E ele achou, então, o resultado 10. Depois, ele juntou com o 5 que sobrou. Ele tinha 7, ele pegou 2 emprestados e sobrou 5. Então, ele encontrou o resultado, que 10 mais 5 é igual a 15. Ou seja, 8 mais 7 também é igual a 15. O que ele fez para facilitar? Ele pegou emprestado do número seguinte a quantidade que ele precisava para completar uma dezena. Olha como fica mais fácil. Ele tinha 8, ele precisava de 2 para completar uma dezena. Então, ele já sabia que ele tinha 10. 10 mais o que sobrou, que era 5, ele então obteve o resultado 15. Muito fácil essa lógica que Pedro utilizou aí. E a Júlia, ela teve outro raciocínio. Vamos ver o raciocínio de Júlia? Ela disse assim: eu juntei 10 com 7, obtendo 17. Depois, eu tirei 2 de 17 e o resultado deu 15. Olha só, Júlia, ao invés de pegar emprestado do que já tinha, ela pegou e acrescentou no número 8 mais 2 unidades para completar 10 dezenas. Júlia tinha 8 mais 7. Ela emprestou mais 2 unidades para completar uma dezena, ela ficou com 10 mais 7. Somando, deu 17. Depois ela se lembrou que ela pegou 2 emprestado para completar a dezena. Então, dos 17, ela diminuiu 2 e obteve o mesmo resultado que Pedro, que é 15. Porém, cada um usou um raciocínio diferente. Professor, isso está errado? Não está errado. Eu posso resolver de uma forma, Pedro de outra, Júlia de outra e você de outra forma. Existem diversos caminhos para chegarmos ao resultado, tá bom? Então, o importante é o quê? Raciocinar, pensar e então encontrar o resultado correto, tá bom? Agora é a sua vez, olha aí. A sua vez de encontrar mentalmente os resultados das somas. Se precisar registrar de alguma maneira seu pensamento, utilize o caderno. Por exemplo, caso você queira fazer igual Pedro e emprestar do número vizinho, você pode, então, utilizar o seu caderno para ir marcando, para você não esquecer, tá bom? Não tem problema. E se você quiser fazer igual a Júlia, você também pode utilizar o seu caderno para ir marcando os números. E então, depois você vai obter o resultado. E quando você obter o resultado, você vai responder aqui embaixo a letra A, B, C, D, E e F, tá bom? E quando você terminar, não esqueça de mandar uma foto para a professora fazer a correção. Até a próxima aula. Obrigado pela sua companhia. Eu quero que vocês continuem caprichando nas atividades, tá bom? A professora está muito feliz com o resultado de vocês, muito feliz porque vocês têm enviado para mim a foto das atividades para que eu possa corrigir, tá bom? Tem algumas mães aí que estão mandando, assim, bastante quantidade junto, porque estava com problemas para enviar antes as fotos, então tenha um pouquinho de paciência e logo eu vou dando o retorno das atividades, tá bom? Um grande beijo para vocês, até a nossa próxima aula!